comecei a gravar. Professor, não tá gravando? Não, vamos gravar. Agora eu comecei a gravar. Beleza, não fala mais mal de ninguém não, hein? Então, vamos lá, ó. O que acontece, ó? Só para vocês entenderem. Quando eu olho para esse elemento 5 aqui, que diz respeito a investigações de acidente e incidente, né? É lógico, eu estou olhando o sistema que nós tínhamos montado, eu estou olhando, inclusive, como ele se interage com todos os outros elementos. Eu não... Quer ver? Eu não lembro se foi na última ou na penúltima aula, mas teve em algumas aulas que eu procurei, na abordagem de cada estrutura dessa, de cada elemento, de cada protocolo, eu procurei ir associando um elemento ao outro. Se eu não me engano, no momento que eu falei de inspeção e quando eu falei das pendências, no sentido de desenvolver CAPEX, escopos de novos projetos por conta de melhorias, eu já fui associando o 3 com o 14, que diz respeito a controle de engenharia, né? E aí, quando a gente abordou o elemento 4, que eram os perigos e riscos, né, que nós falamos sobre observações de tarefa e tudo mais e tal, aqui eu procurei associar procedimentos, que é o elemento 8, que talvez não seriam os adequados, que talvez precisaria de revisão, na verdade, né? Ou que numa observação de tarefa, algo ou alguém que precisaria ser retreinado, que já ia envolver o elemento 10, ou algo pertinente a IPIs, né, que seria pertinente ao elemento 11, né? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender. Se vocês não conseguiram entender, né, eu vou procurar abordar de novo. É a mesma coisa agora com o elemento 5. Vai ter situações ao longo do trabalho do elemento 5 aqui, ó, né, vai ter situações que esse elemento 5, ele também vai se associar a algumas questões aos outros elementos, né? Só que o que acontece, por exemplo? O elemento 5 é aquele negócio. Aconteceu um acidente. Quando aconteceu um acidente, é porque não somente em uma circunstância, né, mas em várias outras circunstâncias, o meu sistema falhou. Quando eu tenho um acidente, vocês podem ter certeza, pessoal, em algum momento essa estrutura nossa falhou. Em algum momento, né? De forma até um pouco, eu não digo preventiva, né, mas procurando chegar antes de alguém se machucar, procurando chegar antes que alguma coisa quebre, ou que algum dano ao meio ambiente aconteça, enfim, né? Antes que tenha uma merda. Então pensa comigo, antes que alguém machucou, antes que alguma coisa quebrou e tudo mais e tal, nós devemos ter uma gestão muito forte sobre os incidentes. Nós já falamos de incidente, né? O conceito de incidente quase, que na verdade é a mesma coisa, né? Quase acidente, incidente, né? Esse conceito tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque vocês devem pensar assim, ó. Na cabeça do Brunão já tá com... Eu ia falar agora, ele deve estar dando risada esse cavalo aí, né? O que acontece, né? A gestão de quase acidente para vocês, né, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, que se for muito bem trabalhada, vai ser, vamos dizer assim, um algo a mais no sentido de chegar antes que os acidentes aconteçam, né? Por que eu digo assim que para nós é imprescindível, primeiro, ter muito bem claro, muito bem definido o conceito de quase acidente, tá? Até para que eu desmembre isso para todos e todas as estruturas, todos os níveis, todos os setores, tudo bonitinho, né? E uma gestão efetiva de quase acidente, eu entendo assim, ó, a gente não consegue desenvolver algo efetivo, né? Principalmente nessa questão de quase acidente, se não tiver a participação do pessoal. Todo mundo tem que estar no mesmo barco, remando para o mesmo sentido, né? Então, vamos lá. Se eu vou desenvolver um procedimento, se eu vou ter classificações igual a gente tem classificação de acidente, né, eu entendo que nós devemos ter classificação de incidente. Até para que, se for um incidente de baixo potencial, de médio potencial ou de alto, eu já tenho que pensar nas tratativas para cada um deles, né? Por exemplo, eu não vejo diferença. Vamos pensar assim, ó, pelo menos nas nossas ações, né, que diz respeito à atuação. É lógico, né? Tem algumas coisas que a gente consegue diferenciar. Por exemplo, assim, ó, se eu, conforme eu for falando, vai pensando, né? Eu não vejo diferença entre um incidente de alto potencial e incidente, tá? Eu tô falando de incidente, não de acidente, tá? Mas eu não vejo diferença entre um incidente de alto potencial
com um acidente de lesão, envolvendo lesão. Eu não vejo. É que, né, se nós fôssemos levar ao pé da letra, em alguns conceitos, a gente tem sim alguma diferença. Por exemplo, se houve um incidente, é porque ninguém se machucou. E porque ninguém se machucou, eu não abro o CAT. Tudo bem. Eu concordo plenamente. Eu acho que é a única diferença que existe. Só que assim, eu tive um diretor, que é o Reinaldo Neubert, né, que ele falou, ó, a diferença de alguém levar um tiro na testa, ou a diferença essa bala passar triscando na testa, né, é nula, tirando a morte que pode ocasionar. Então, no caso dessa morte, entendo que seja CAT. Então, lógico, por não ter tido lesão, nesse caso não teve lesão, então não pode CAT. Só que eu vou ter que ter as mesmas tratativas, com a mesma emergência, eu vou ter que envolver todo mundo, como se... Imagina se eu tivesse tido um acidente. O que eu fosse fazer para um acidente, eu vou ter que fazer da mesma forma para um incidente de alto potencial. É lógico, eu vou dar as tratativas diferenciadas. Vamos descer os níveis. Se eu pego um incidente de alto potencial, vou diminuir. Aí eu venho para médio potencial. Vou diminuir mais um pouquinho, vou diminuir mais. E venho para baixo. Para cada um desses incidentes, eu vou ter que dar uma tratativa. Né? Então, o que vai acontecer com os incidentes? Os incidentes, eles precisam ser comunicados. Porque os incidentes, eles acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. O que as pessoas precisam entender é a participação delas, né, no sistema como um todo. E quando elas se depararem com um incidente, o que compete a ela no sentido de, primeiro, registrar, segundo, adotar uma ação de mitigação e, terceiro, informar. Porque uma coisa é registrar, outra coisa é não tomar ação mitigadora. A pessoa sabe que, inclusive, ela tem... Pode ser que algumas empresas adotem isso, né? A gente adotava, né? Então, cada setor, cada pessoa tinha uma meta de um reporte por mês de incidente. Era a meta. Né? De repente, a pessoa, para atender a meta, viu um buraco lá que alguém poderia cair, né? Simplesmente ela pensa em registrar. Buraco no piso, perigoso, queda, não sei o que, tal. E entrega. Ela só se preocupou em atingir a meta. Mas peraí. Né? O mais importante, ou melhor, né, tão importante quanto registrar, é a ação que ela vai ter, no sentido de interditar, isolar, ou tampar esse buraco com alguma coisa, enfim, né? Até esse papelzinho chegar na nossa mão da segurança, ou chegar na mão do chefe, enfim, até que alguém faça alguma coisa, né? E se não der tempo e alguém passar ali e cair? Por isso que eu digo, a gente tem que saber trabalhar com essa gestão de incidente. Né? Então, eu entendo que a gente, por exemplo, né, deve estruturar muito bem o que nós queremos fazer com os nossos incidentes. E aí, pessoal, né, a orientação que eu dou para vocês é que eu entendo assim, tá? Lógico, vocês podem falar o ponto de vista de vocês. Podem e devem, né? Até gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. Mas eu entendo que a gestão de incidente ela vai ser muito parecida com aquelas outras ações que nós cansamos de falar. Né? Lembra que eu dei muita ênfase? Eu acho que foi na OC10, treinamento. Eu dei muita ênfase, né? Da gente ter os nossos planos de ações e a gente ir colocando, com o passar do tempo, no nosso radar, tudo aquilo que precisa ser adequado, né? E sempre elencando prioridades, né? E sabendo associar essas pendências à nossa gestão como um todo, Por exemplo, lá, nós falamos de plano de ação. E quanto tempo que a gente vem falando de plano de ação, que é legal que, se a gente analisar a NR1, né, que vai falar do PGR, que o PGR se resume em inventário de risco e plano de ação, pelo menos plano de ação a gente está careca de saber. Né? Então, o plano de ação ele pode ter pendências de várias fontes. Pode ser de um PPRA, de uma auditoria, de um acidente. Nós estamos falando de acidente aqui. Ó. Então, dentre várias coisas que eu peço para que vocês saibam lidar com prioridades, imagina que vocês tenham lá pendências de investigações e pendências de incidentes. De qualquer forma, os dois para nós é crítico. A diferença é que um já aconteceu e tem a possibilidade de recorrência, né, que é o acidente. Então, se alguém se machucou por uma máquina que estava sem proteção, se eu não adoto alguma medida para garantir com que ninguém vá lá e se machuque de novo, eu tenho uma alta possibilidade de ter uma recorrência. Né? Agora, se eu tenho um incidente, igual eu falei do buraco, se eu não tenho um acompanhamento desses incidentes,
para que ele se materialize em um caso de acidente, é questão de tempo, né? Aí entra o envolvimento do pessoal, de todos, no sentido de adotar ações de mitigação, né? Essas ações podem ser de diversas formas, né, pessoal? Pode parar uma máquina enquanto não adotar uma proteção, pode interditar um acesso enquanto não adequar uma pendência, pode fazer várias coisas. A questão é, eu não posso deixar aquilo exposto, né? Lógico, é diferente de algumas pendências, né, que na nossa prioridade aí elas seriam classificadas como leve, né? Nós, por exemplo, assim, a gente tem lá guarda-corpo, né, que está a pintura, como fala aí, a pintura se degradando. Pô, peraí, mas né, ninguém vai se machucar por um guarda-corpo que não está pintado, né? Então, sabe assim, além de tudo, tem algumas pendências que podem ser simples, né? O que a gente pede para que, inclusive, vocês tenham essas ações assim no dia a dia é o que compete a eles no sentido, inclusive, de ter ações tanto de correção, né? É que se vocês atuarem numa empresa que tem um sistema de gestão mais estruturado, isso já vai fazer parte deles no dia a dia, até enraizado no programa de melhoria contínua que uma empresa pode ter. Né? Eu falei para vocês lá, né? Metas e indicadores, né? Setores, as áreas, os processos, tal. Quando a equipe se reúne todo dia ou toda semana, é que na verdade eu não vejo como acompanhar uma meta, né? Semanal ou mensal, ao menos que, por exemplo, assim, ó, nós podemos ter um safety index e nós podemos ter. É que o safety index ele é mais específico para algumas empresas, né? Não sei se vocês vão conseguir lembrar do que nós falamos na UC5. Mas acho que, pelo menos, índices de frequência e gravidade, vocês devem lembrar, né? Essas frequências, elas vão ser traçadas anualmente, né? Por exemplo, assim, ó, o que eu peço para que vocês façam, né? Comecei a atuar numa empresa. Se uma empresa já tinha uma gestão, assim que eu começar a atuar, eu já vou procurar verificar como que ela fechou o ano anterior de frequência, como que ela fechou o ano anterior de gravidade. Se uma empresa não tem nada, né, eu já vou começar a levantar aquilo que ela fez no sentido de atender a norma. Ela fez lá os quadros da NR4, tudo bem que a gente sabe que não tem que protocolar, mas a gente tem que fazer e deixar à disposição. Fiscalização cobrou, alguém pediu, tá lá. Né? Não, ela não montou, beleza, mas não de forma retroativa, mas se eu fosse montar as taxas de frequência e gravidade, pensa assim, nós estamos começando a atuar em 2021. Em maio de 2021 comecei a atuar. Ok, legal. Em 2020 não se tinha nada. Ok, se nós fôssemos levantar os dados registrados, né, quanto ficaria a frequência gravidade nossa? Ué, então por que eu tenho que saber? Primeiro, um levantamento de ocorrências que se teve ou não no passado. Até para vocês verificarem quais, de tudo que existe na empresa, quais são as operações, quais são os processos, quais são os equipamentos, quais são as áreas com maior índice de acidentabilidade. Isso vocês têm que ter na mão. É uma cartada que vocês têm que ter ali na manga. Né? Até para que vocês também, além de atender a norma, claro, né, possam verificar dentro das questões de KPIs quais são os índices de redução que pode ser traçado para que vocês vá trabalhando ano após ano. Né? Para uma empresa que ainda tem acidente, para uma empresa que a hora que vocês olham o sistema como um todo, existem muitas melhorias para ser desempenhadas, ainda não dá para trabalhar com essa questão de acidente zero. Uma das coisas que eu aprendi muito bem, né, no dia a dia é a gente ter metas que sejam plausíveis, metas que sejam atingíveis, metas inatingíveis, né? Nem sei se é assim se fala, né? Metas que não se atingem ou metas que não estão na mão do time, né? É desmerecedora de crédito. Você já começa o jogo perdendo de 1-0. Então não faz sentido a gente atuar dessa forma. Né? Então, o que a gente precisa é, sim, verificar essas questões aqui que diz respeito a acidentes, né? Em cima do que nós devemos adotar algumas ações mais prioritárias. De repente, a gente faz um diagnóstico desse e vê que o setor de caldeira, né, de 20 acidentes que a empresa teve, ela representa 40% dos acidentes. Opa, já chama a atenção. Aí, a hora que a gente vai estudar os detalhes, a gente vai verificar que a maior taxa de acidente foi envolvendo mãos. Ok? A hora que a gente entra com mais detalhes, nós vamos estar verificando que tipo de atividade e por que essas ocorrências se deram. Então, é isso que eu quero com que vocês pensem
Então, o elemento 5, né, na verdade não é o elemento 5, mas, como que eu vou dizer? Essa tratativa de investigar acidente, incidente, né, primeiro, é ter os registros do passado para a gente traçar planos futuros, se preocupar, né, em atender as normas, no sentido, por exemplo, a gente sabe que abrir CAT é obrigatório. A gente sabe que registrar acidente é obrigatório. Está na NR4. A gente sabe que ter estatística é obrigatório. Então, eu entendo assim, se a gente começar a fazer o nosso papel, pelo menos com aquilo que é obrigatório, né, eu já acho que a partir daí a gente tem uma baita de uma possibilidade de fazer uma gestão bem estruturada. Tá? Agora sim, se você quer, né, ou melhor, se você vai ter possibilidade de, nesse primeiro momento, classificar os acidentes, eu não estou falando nem de incidente ainda, tá? Mas classificar os acidentes, para cada tipo de acidente eu vou dar uma tratativa, né? Para que depois eu comece a olhar para os incidentes, como que eu vou gerenciar, como que eu vou estruturar. Eu lembro que nós fizemos um trabalho em sala de aula do elemento 5, da C5, né? Mas eu falei basicamente do elemento 5. Não sei se vocês lembram que tinha lá eu tenho até aqui, ó, deixa eu ver. Acho que tenho. Cadê o... Controle, dados, formulário. Eu não achei aqui. De repente não foi, não. Eu abri o C6? Não. De repente, não lembro. Mas teve um estudo de casos que nós fizemos, que eu pedi para que vocês, por exemplo, qual foi o trabalho mesmo? Eu não lembro agora, mas eu lembro que nós fizemos um trabalho no sentido de se alguém lembrar, alguém me fala, é que eu não lembro muito bem. Se eu não me engano, eu pedi para que um grupo fizesse um trabalho assim, ó. Se você fosse estruturar incidente na tua empresa, né, por onde você começaria? Né, se eu não me engano, foi mais ou menos assim. Eu trabalho numa grande empresa, tal, lá não tem reporte de incidente e tudo mais, não tem nada disso. Né, se eu fosse implementar isso, qual seria o passo a passo? Né, de repente, é aquilo que eu falei. Né? Por exemplo, assim, as pessoas não sabem o que é incidente. O meu gerente não sabe o que é incidente. Né? Embora eu tenha lá a pirâmide de Beard, que conceitualmente eu tenho que atuar na base, né? Então eu tenho que preparar todo o meu sistema para isso. Então, o que isso diz respeito? Se vocês forem trabalhar numa empresa que não tenha nada disso, a questão é, né? Por exemplo, montar uma apresentação, levantar todos os pormenores, saber apresentar para a diretoria, no sentido de eles apoiar a ideia, porque nós temos que ganhá-los, né? Ganhar a aprovação da gerência da diretoria. Né? Como que isso pode ser trabalhado no sentido de nós evitarmos que a gente tenha acidentes, né? Chegando antes ainda deles acontecerem. Né? Então, assim, vamos ter bloquinhos, vamos ter formulários para o pessoal comunicar, né? Vai ter as classificações de incidentes de baixo, médio e alto potencial. Eles vão ter que descrever data, local, o horário que eles viram, o que eles viram, né? E já adotar quais ações eles adotaram, se essa ação foi efetiva ou não. Né? Só que eu concordo. Né? Se eu penso em ter tudo isso no formulário, ótimo, perfeito. Aí eu vou ter que treinar todo mundo para fazer isso. Para treinar uma empresa inteira, de repente começar por setor, ou um projeto piloto, começar com um setor e ver os desdobramentos e ir aprendendo com aquilo. Perfeito. Né? Mas uma ação efetiva. O cara viu lá um extintor obstruído. Né? Ação de correção e ação para evitar recorrência são coisas distintas. E uma deve acontecer posterior à outra. Né? Ação de correção, desobstruir o extintor. Né? Alguém foi lá e deixou um pallet lá na frente do extintor. Beleza. Então a pessoa vai e retira. Morre por aí? Para aí? Não. Quem garante que um abestado não vai lá novamente e obstrui o extintor? Então, uma coisa é a ação de correção, ir lá e desobstruir. Outra coisa é a ação para evitar recorrência. Aí a ação para evitar recorrência
tanto pode ser feita pelo time, pelo chefe, ou dependendo do que aconteça aí e tal, dos níveis que devem ser envolvidos, até a parte de segurança ou gerência, né? Então, assim, de repente o chefe pode reunir a galera lá e falar, pessoal, ó, peraí, vocês não sabem que não pode se obstruir extintor? Não importa, eu não quero saber quem foi e tudo mais, tá, mas deixaram um pallet aqui, ó, tudo bem, tiramos, tal, né? Mas e aí? Ó, não quero, vocês sabem que não pode, que não sei o quê, beleza, tá lá. Registrou no DDS, todo mundo foi informado novamente. Então, essa ação é para evitar recorrência. Tá? Então, assim, vocês devem ter isso muito bem delineado nos procedimentos de vocês. Então, quando a gente fala de investigação de acidente, é isso, né? Por exemplo, eu tenho que ter o meu formulário. Eu digo até para vocês assim, ó. Eu digo para vocês assim, né? Começando a atuar numa empresa que não tenha nada, ou trabalhando numa empresa que já tenha tudo. Né? Eu vejo, assim, tem diferença? Putz, lógico que tem diferença, né? Mas é a criatividade de vocês, no sentido de ter revisões, lembra do ciclo de PDCA? Né? Eu sempre tinha isso sempre comigo, assim, ó, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Pega lá o formulário de investigação. Nós cansamos de falar, né? Quais informações que o formulário deve contemplar de um acidente, né? O formulário, né? Pelo menos no formulário, não é obrigatório que a gente tenha uma metodologia de identificação de causa, né? Mas se nós temos uma metodologia, ela vai nos ajudar muito no sentido de descobrir, talvez assim, coisas, né, que não estejam aparentes, né? Então nós vimos lá, o Edson até acho que mostrou um pouquinho, né? O Ishikawa, que é espinha de peixe. E eu não gosto muito de espinha de peixe, tá? Mas pode ser uma das metodologias. Eu entendo assim, ó, né, pelo menos de algumas coisas que nós trabalhamos no dia a dia, com algumas metodologias, na prática, eu trabalhei com 3 metodologias. Existem outras, né? Então, mas eu, como técnico de segurança, trabalhei com 3, tá? Eu trabalhei com espinha de peixe, eu trabalhei com 5 porquê, e trabalhei com árvore de causa, tá? E eu entendo assim, ó, se nós entendermos do conceito e se a gente praticar para ir desenvolvendo habilidade, eu entendo que a árvore de causa ela é mais abrangente para a nossa área, né? Não que o 5 porquê não seja e não que o Ishikawa não seja, né? Mas eu entendo que a árvore de causa ela pode diversificar muito no sentido de entender as variáveis de rotina, aquilo que não é rotineiro, porque não é só verificar aquilo que não é de rotina. Eu tenho que estudar, né? Aquilo que seja de rotina, por mais que o pessoal faça tudo mais tal, porque de alguma forma isso contribuiu para que o acidente acontecesse. Então, se a gente olhar para uma árvore de causa, não sei se vocês lembram disso, né? A gente pega da direita para a esquerda, vai montando, vai tendo as ramificações, né? Sempre, de repente, a gente pode se deparar com 2, 3 ou até mais respostas para uma única pergunta. Por que ele fez isso? Ele fez isso por conta de que ele teve que desviar dali. Né? Mas por que ele teve que desviar dali? Então abre 2, de repente 3 respostas, tal. E aí, olha que legal. A hora que eu olho para essa estrutura aqui de todos esses elementos, eu tenho que começar a pensar assim: em algum motivo, né? Por algum motivo, em alguma situação, documentos eles falharam. Então, que seja procedimento escrito, que seja ordem de serviço, ou que seja permissão de trabalho, enfim, documentos. Em alguma situação, documentos falharam? Ou, em alguma situação, a questão do treinamento, da capacitação, né, falhou em algum momento? Né? Ou as medidas de proteções adotadas, que sejam EPIs, EPCs, né? Então, elas falharam, né? Ou o meu sistema, que antes que tivesse o acidente, alguém tinha que ter visto, né? Isso falhou. Então, sabe assim, então eu tenho que pegar tudo isso que talvez na minha cabeça esteja cheio de incógnitas e tenho que começar a ir aplicando na minha árvore de causa. Sabe? Então, assim, uma coisa que a gente se deparava muito, e aí eu tinha um diretor que ele era muito chato, e eu aprendi muito com ele, é assim, ó, alguém se machucou. Um cara se machucou, o cara cortou a mão porque estava sem luva. Beleza, tranquilo.
se você divulgasse, né, no e-mail inicial, que ele se machucou porque estava sem luva, você tinha que ter alguma outra resposta. Você tinha que ter algum outro complemento, porque ele ia cair matando em cima. Sabe, o que eu fui aprendendo com tudo isso? Parem, né? Vamos parar de olhar somente as pessoas. Por mais que talvez as respostas não sejam evidentes, você fica lá um tempão pensando, né? Então, é lógico, não é só você, né? Então, o chefe, a equipe e tal, né? Então, por vários dias investigando, você não consegue ver outra coisa, né? Então, assim, será que não existe algo por trás daquilo? Ah, simplesmente a pessoa cortou a mão porque estava sem luva. Tá, mas por que ele estava sem luva? Não tinha ninguém do lado dele que poderia ter visto. Cadê o chefe da área nesse momento? Né? Ele tirou essa luva, mas para que ele tirou a luva? Será que ele iria utilizar a mão para uma outra atividade que uma outra luva não daria certo? Até daria, mas tem essa luva? Onde está essa luva? Né? Então já envolve as medidas, já envolve capacitação, já envolve observação de tarefa, sabe assim, isso tem que ser muito envolvente. É aquilo, né, pessoal? Quanto mais ramificação a gente ter na árvore de causa, quanto mais distante, né, do efeito eu atuar, maiores são as oportunidades de eu ter ações que culmine, né, que resulte num objetivo só, que é evitar recorrência. A gente, né, tudo que tem que adotar é no sentido de evitar recorrência. E aí, né, quando a gente fala desse elemento 5, desses protocolos de investigação de acidente e incidente, né, ter procedimentos, ter formulários, já de acordo com os mods do setor de qualidade, ter todas as codificações dos procedimentos, já cansamos de falar isso, ter todas as codificações de formulário, né? Esses formulários de tempo em tempo eles precisam ser revisados, e a qualidade, eles gerenciam as revisões de documento, né? Então, no antigo formulário não se tinha uma informação, mas de repente eu me deparei com uma situação que eu preciso colocar uma informação a mais. Por exemplo, assim, só para vocês entenderem, né? O modelo de ASO que eu uso no dia a dia só tem duas opções na questão da aptidão clínica: apto ou inapto. Né? Esse dia para trás eu me deparei com uma situação que eu precisava com que no meu formulário estivesse um outro campo. Qual outro campo que é esse? O que vocês acham? É no meio termo. Não é nem apto e nem inapto, é no meio termo. E aí eu tive que fazer. Oi? Apto com restrições? Isso, é isso aí. Se fosse numa empresa que atua num sistema de gestão, essa revisão precisaria ser registrada e codificada. Revisão 1, revisão 2. Essa revisão, por mais que os softwares da qualidade, por mais que essas empresas gerenciam, né? Procedimento. De quanto tempo revisar? Vamos falar o formulário. O formulário de investigação de acidente. De quanto tempo revisar? Revisar uma vez por ano. Tudo bem, isso não quer dizer que, por exemplo, acabei de revisar faz 2 meses o procedimento. Eu me deparei com algo novo que eu tenho que revisar o formulário, eu posso revisar. Abro uma revisão, registro que foi revisado. Foi isso que nós fizemos, lógico, né? A gente não tem nada disso, temos de controle, não precisa, pelo menos pelo que nós fazemos. Mas eu fui lá e tive que alterar, né? Tive que mudar, apto com restrições, e aí quando o doutor marca lá apto com restrições, tem um campo para ele escrever, né? Quais restrições são essas, né? Então, olha que legal, né? Então, assim, restrições. A gente fala de restrições. Na C5 mesmo, nós falamos, né? E aí, pessoal, eu peço para que vocês, com o passar do tempo, se vocês quiserem falar mais a respeito disso, tudo bem. Mas saber trabalhar com essas classificações de dias perdidos, dias transportados, né? Dias debitados e dias restritos, para nós é crucial, né? Por exemplo, assim, ó, lembra? Eu cansei de falar. Né? Então, assim, ó, dias restritos. Eu posso ter uma sistemática para trabalhar com dias restritos, de forma que isso, inclusive, me auxilie. E aí, lógico, esse não é o foco principal nosso, tá? Esse não é o foco principal nosso. Mas quando eu falo no sentido de nós sabermos trabalhar com essa questão de dias restritos, né, nós podemos
inclusive garantir com que, por exemplo, nossos índices, né, a nossa meta, ela não seja derrubada, né, ela continue sendo seguida. Né? Então nós falamos assim, ó, você tem lá um acidente, que de repente a pessoa vai precisar, de repente, um mecânico. Pô, o mecânico mexe com os braços. O mecânico machucou o braço. Ele precisaria ficar uns 3 dias em casa. Ok, perfeito. Com o consentimento do chefe dele. Com o consentimento dele. O envolvimento da segurança, o pessoal da saúde e tal. Fechando nessa equipe aí. Né? Eu consigo oferecer um trabalho restrito para que ele possa ficar no balcão, atendendo um telefone ou fazendo algum outro trabalho, para que ele não se afaste? Se eu conseguir, ótimo. O que vai acontecer? Até a forma como emitir uma CAT muda. Só que, de novo, né, gente? Olha que interessante. São informações que eu tenho que colher de forma muito rápida, dentro das 24 horas, porque esse é o meu prazo de abrir CAT. Então, se eu demorei para fazer isso, eu corro o risco de emitir uma CAT com afastamento, depois de 2 dias que eu vejo se o cara continuaria, se o cara poderia ficar restrito ou não. Salvo se for algo mais crítico, eu concordo. Né? Mas se for nesses modos que nós estamos falando, porque é o seguinte, pessoal, tem muitas empresas, né, que as metas, elas são variáveis, né? Então, mas tem algumas metas que são no sentido, por exemplo, assim, ó, 0 acidentes com afastamento. Então, uma coisa que eu peço para que vocês é que, na verdade, né, gente, tudo que nós vamos ter no dia a dia, a gestão como um todo, inclusive com a participação de todos, os chefes, tudo mais tal, para a gente não ter esses acidentes. A gente sabe disso, pô, a gente fala disso aí durante todo o curso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam também? Esses pulos do gato, essa jogadinha, esse jogo de cintura, né? Se eu tive um acidente, se eu posso trabalhar só com essa questão de dias restritos, né? Se eu tenho tudo sistematizado isso, inclusive garante com que eu abra uma CAT sem afastamento, né? Porque aí se a pessoa fica restrita, a pessoa está trabalhando, está batendo ponto, está tudo direitinho. A CAT, ela vai ser aberta sem afastamento, na verdade. E aí eu sei que não é fácil para isso. Se você tem um médico dentro da empresa, é uma coisa. Se você não tem um médico na empresa, se você depende de um atendimento externo, é outra coisa, né? E além de tudo, se for externo, uma coisa é ter um convênio, outra coisa é ir no hospital público. Né? Então, o que acontece? Só para vocês verem, tem muito médico que não assume a responsabilidade do atendimento inicial do outro. Quantas vezes eu já peguei isso? Tanto eu peguei em época de fábrica, quanto eu peguei em época de Irmãos Rodrigues. Então, só para vocês entenderem, ó, Irmãos Rodrigues, vou pegar um caso deles ali, né, que eu tinha lá, que eu trabalhava lá. Eu era o técnico. Se acontecesse um acidente, aonde a pessoa estivesse, ela ia ser atendida. Perfeito. Estava em Matão, estava em Santos, não sei aonde. Beleza. Ótimo, tranquilo. Né? Só que a pessoa tinha que vir para Bebedouro para que passasse pelo médico que prestava serviço para nós. Prestava, porque, lógico, não tem médico que trabalha ali. Né? E aí, o nosso papel era, né, com que esse médico se responsabilizasse pela sequência do tratamento, né, e ele finalizasse a CAT. Pode, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Se bem que, né, se eu tenho um atestado médico do atendimento inicial, e se nesse atestado, nós já vimos isso, se nesse atestado eu já tenho o período necessário para tratamento, né, e além disso, se eu tenho lá o CID, né, se as informações que eu preciso para abrir a CAT, se já estão tudo ali, beleza, eu já abro a CAT e já finalizo. Para isso, o médico não precisa assinar a CAT. Eu já tenho um atestado. Então, a emissão, isso já está no próprio corpo da CAT, né? A emissão do atestado original, contendo essas informações, né, dispensa a necessidade do médico assinar a CAT. Só que aquele negócio, eu gostaria que vocês fossem desenvolvendo essa habilidade de ir pensando. Né? Então, o que eu posso ter como pulo do gato, o que eu posso ter como uma das saídas, para fazer com que esse impacto, vamos dizer assim, vamos entender que esse impacto seja diminuído. É igual incêndio, né? Tudo tem que ser feito para não acontecer incêndio. Mas se surgiu, não temos que atuar rápido para evitar que o dano seja maior?
É a mesma coisa do acidente aqui, ó. Né? Então, já aconteceu o acidente. Beleza, eu vou ter que desenvolver algumas ações para aprender com ele e tomar todas as ações para evitar recorrência. Beleza. Mas em relação à pessoa, já se machucou, não tem jeito, né? Não tem como voltar no tempo. Mas a questão é, o que eu tenho de possibilidade de trabalhar com os dias restritos? Isso vai mudar de empresa para empresa. Acabei de falar. Se eu tenho um médico, é uma coisa. Ah, mas eu trabalho numa empresa que não tem médico. Beleza, você tem que emprestar serviço? Tem. Então eu até oriento vocês a terem uma fidelidade, né? Uma fidelidade, uma proximidade maior. De tempo em tempo, vá tomar um cafezinho com o médico, vá conversar com ele, né? Então, esse contato com a medicina, essa proximidade com a área de saúde, para nós, sabe, eu vejo isso de extrema importância, é muito rico. Tanto no sentido de nós sabermos trabalhar com essa questão de dias restritos, emissões de CAT, né, com as classificações dela, tanto no sentido de ter triagens de pessoas que sinalizem lá algum sintoma, de repente algo que me sinalize como alguém que tenha apresentado uma CAT, um atestado, né, que possa me desencadear em um NETEP, sabe? Então, tudo isso tem que ser feito em proximidade com o pessoal da saúde, né? E aí, o elemento 5, igual ao elemento 4, 3, o 14 e tal, essa questão de incidente, ela se associa aos outros elementos da mesma forma. Ué, mas como se associa? Oh, é simples, aí. Você fez uma investigação, identificou as causas. Nós falamos, né? Essa causa pode ter se dado por um procedimento mal definido, mal escrito. Essa causa pode também ter se dado por um treinamento falho. Essa causa pode ter se dado também por deficiência de liderança. Então, sabe, tem várias prerrogativas. A questão é que eu devo olhar o meu sistema de fora, né? Pega um helicóptero, olha assim, olha de cima assim, ó, aonde meu sistema falhou, né? Independente do tipo de acidente, né? Que seja com lesão, que seja com perda material, que seja impactos no meio ambiente. Então, né, o procedimento de investigação tem que ser abrangente. É diferente de uma empresa que não tem nada, que eu vou ter que começar, lembra da pirâmide? Vou ter que começar do topo, né? Ao invés de começar embaixo, tem que começar do topo. Quais são os acidentes graves que já aconteceram, onde aconteceu e por quê? Né? Quais são os setores que mais teve acidente e por que teve? Então, assim, até que eu vá trabalhando com a base. A hora que eu chego no sistema de gestão, que eu tenho a possibilidade de trabalhar com a base, não adianta eu inverter a pirâmide. Eu não posso inverter ela. Você está trabalhando numa empresa que não se tenha nada, os caras nem reportam o acidente, né? O cara que se machuca esconde. Né? Então, peraí. Então, as coisas, alguns processos das ferramentas nossas podem caminhar paralelo? Pode sim. Né? Mas eu tenho que entender que algumas dependem de outras. E aonde que eu vou me esbarrar? Eu vejo, né? E vocês eu acho que já entenderam isso. O que mais vai não impactar no sentido de a gente ter um resultado a curto prazo ou a médio e longo prazo é a questão da cultura, né? A questão da cultura e quebrando paradigma e convencendo tendo jogo de cintura, não bater de frente, tudo mais. Tem momentos que eu vou ter que bater de frente, mas eu tenho que saber bater de frente, né? Então é aquele negócio, a gente cai, mas tem que saber cair. Os caras que lutam judô, lutam tudo isso aí, tá, os caras caem direto, mas não se machucam quando cai, porque os caras são treinados para aprender a cair. Nós também, nós temos que ser doutrinados, né, para que a gente saiba cair e não se lesione tanto assim, né? Hoje é 11h10. Ai, cadê vocês? Não, peraí, eu preciso sair do compartilhamento. Isso. Então, beleza. Ó, vamos lá. O que eu gostaria com que vocês fizessem, né? Eu até entendo, né? Aqui na apresentação que eu mandei para vocês, falando de ISO, depois que eu mandei para vocês, eu pensei, né? Eu poderia ter explorado mais, né? Esses protocolos, tal. Eu explorei bastante o elemento 4, não explorei tanto o elemento 7, mas eu quero falar um pouquinho dele, que diz respeito à preparação para emergência, né? Eu explorei um pouquinho, acho que de todos os protocolos que nós tínhamos no nosso sistema, eu acho que eu explorei mais o elemento 1, que era, né, liderança e administração, o elemento 4, que diz respeito a perigos e riscos, né, observação de tarefa. Eu acho que foi isso, né, e aí eu vi que tem bastante coisa a ser
explorado. Eu acho que nas próximas apresentações eu vou alterar, né? De tudo aquilo que nós falamos de inspeções planejadas não está naquela apresentação, tá? Mas pelo menos nas aulas que a gente foi falando aí, né? Gostaria que vocês fossem pincelando, né? Uma coisa ou outra aí para já ir pensando como atuar e tudo mais, né? É bonito a gente ter um sistema bem estruturado assim, é bonito, eu sei disso, mas não é fácil manter, né? É aquilo que eu entendo assim, que é muito mais difícil a gente manter um sistema, né, do que a gente ir criando um sistema. Então, e criando um sistema não é tão complicado, né? É mesmo o conceito do 5S lá, né? Não é difícil você limpar, não é difícil você selecionar, não é difícil você criar um padrão. O difícil é manter tudo aquilo que foi feito, né? Que é o 5 lá, o quinto S, que é a autodisciplina, né? Esse que é o difícil. O difícil é manter aquilo que, né, que existe, que foi criado como padrão. Beleza? Fazer aula muito longa hoje, não. Beleza. Ó, e aí, vocês vão conseguir fazer o trabalhinho? Vocês conseguem, até na quinta, me falar lá a respeito do que, sei lá, uma coisa ou outra que vocês querem ver assim que retornar das férias? O que vocês me fazem? O que vocês me falam? Consegue. Professor, só aquele trabalho de ontem lá, como é que eu vou fazer para achar os pontos de risco residual? O risco residual? É. O risco residual, ele é o produto final nosso. E quando a gente multiplica pela severidade, frequência, regulamentação e divide pelos controles, né, aí eu vou ter o risco residual. Eu vou dividir ele por 5? Vai, precisa ver os controles que você tem para cada risco. Ah, beleza. Né? Porque é o seguinte, a hora que a gente olha para a severidade, então eu estou olhando as colunas da minha planilha. Sim. Então tem lá a coluna do passo a passo da tarefa, que é a primeira coluna, a segunda coluna, que é o perigo, a terceira coluna, que é o risco, aí a quarta coluna é a severidade, não é isso? Uhum. Cada risco vai ter uma severidade, né? Frequência. A frequência vai ser uma classificação só, certo? É uma classificação só, é uma tabelinha só de frequência para todos os riscos. A frequência eu se exponho todo dia? Não. Sim. A cada vez que eu me exponho é 10 minutos, aquele conceito que a gente viu de frequência. É mais de 2 horas e 2 horas. Isso, então lá tem, dentro daquele formato que nós estudamos, tem lá tanta frequência, regulamentação, os níveis de controle, tem tudo, né? 1, 3, 5 ou 10. Uhum. Eu só tenho que saber classificar para cada um deles, né? No sentido de, por exemplo, multipliquei a severidade, multipliquei a frequência, multipliquei a regulamentação. A hora que eu multiplico só esses 3, eu tenho risco potencial, não é isso? Uhum. Só que o que vai acontecer? Eu tenho que dividir isso pelo quê? Você tem que dividir pelo nível de controle. Isso. Aí quando você divide, você tem o produto final. O produto final teu é o risco residual. Só que o que a gente não pode deturpar o conceito? A gente não pode, né, perder de vista que os níveis de controle são aqueles existentes. Se eu ver que não tem um treinamento, se eu ver que não tem um exame médico, eu não posso colocar tudo aquilo que poderia. Não. Tanto é que o plano de ação nosso, ele vai ser desencadeado em cima das possibilidades de melhoria. Se eu ver que algumas medidas de controles que poderiam ser aplicadas, e isso faria com que o meu risco residual fosse baixo, né? É mais ou menos assim, ó. Se eu aplicasse um treinamento, né, o meu controle sairia do 3 para o 5? Sim. Então, isso ia fazer com que o meu risco diminuísse? Sim. Então, eu vou aplicar o quê? O treinamento. Então, assim, eu tenho que ver. O que eu posso ir fazendo com a habilidade que a gente vai estar desenvolvendo com o passar do tempo é assim, ó. Né, você pega lá, vou pegar um caso básico que todo mundo sabe. Trabalho em altura. O que poderia ser feito para alguém que trabalha em altura? Aí você começa a listar lá. Lógico, nós vamos ter classificações, né? Uma coisa é uma altura a 20 metros, uma coisa é uma altura a 1 metro, tudo bem. Mas quando a gente fala de classificar a severidade, aí nós vamos ter que classificar a severidade para cada risco. Altura, uma classificação. Eletricidade, outra classificação. Ruído, outra classificação. Ergonomia, outra classificação. Cada risco tem que ter a sua classificação de severidade.
né? Mas, por exemplo, o que vai acontecer? Trabalho em altura, tá? Medida de controle. Se eu entender que, por exemplo, eu tenho permissão de trabalho, vamos pensar no básico. O básico, né? Todo mundo sabe que é o básico. Trabalho em altura, permissão de trabalho, exame médico e treinamento, tá bom? Isso é o básico, né? Beleza. Só que, por exemplo, só com isso, né? Até pelo fato de eu ter tido alguns incidentes, ou até pelo fato de eu ter tido pessoas pegas sem usar IPI, porque tudo isso entra, lembra disso? Na classificação. Isso tem feito com que eu fique na pontuação 3 do meu nível de controle. Aí vocês pensam assim, pô, se eu adotasse um checklist, se eu adotasse uma verificação de pressão arterial a cada vez que os caras forem subir, se eu adotasse um DDS antes que os caras comecem a trabalhar, se eu adotar isso que não existe, eu iria sair do 3 para o 5, porque os meus controles vão aumentar, com isso meu risco vai diminuir. O que vai acontecer? Surge aí um plano de ação, e é nesse plano de ação que nós temos que atuar. Você entendeu? É isso que o PGR vai determinar para nós, né? Inventário de risco, levantou tudo, classificou bonitinho e tal, você verificou os pontos de melhoria? Sim. Agora trabalha nos pontos de melhoria, faz o plano de ação. É isso que a NR1 vai trazer para nós o ano que vem, a partir de março. Em resumo, é isso, não tem outra coisa. Lógico, né? Eu vou me deparar com um plano de ações de pendências leves, moderadas, né, que vai demandar investimento, outras nem tanto, tal, mas eu vou ter que saber lidar com essas diferenças, né? O que mais? Só. Vocês não esquecem de fazer esses trabalhinhos, hein? Vou mandar por e-mail, né? E-mail? Manda pelo e-mail, pelo zap, o que for melhor aí, tira uma foto. Eu não vou impor nada. Eu quero com que vocês façam para ir desenvolvendo habilidade. Fica tranquilo. E depois passou essa época fazer... Oi? Depois nós vai corrigir, vai ver junto na sala aqui, igual fazia lá. Ou se você vai ver lá e depois vai falar para nós? Não, eu acho que pode. Se vocês não ficarem receiosos, eu posso, pessoal, ó, a hora que o Soneca passou aqui, tá vendo? Então aqui eu acho que ele poderia melhorar aqui, melhorar lá. Se você achar que pode, todo mundo pode ver, sem problema nenhum. Não, eu acho que isso é legal, é rico, né? Oi. E quando a pessoa sofre um assalto indo para o trabalho? Aí tem aí sofre uma violentação, um funcionário. Aí abre uma caixa também? Violentação. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque, assim, a questão né? Embora acidente de trajeto, vamos entender que esse seja o trajeto, tá? A menos que ele esteja em horário de trabalho e por algum motivo, né, ele está para lá e para cá, né? Ou foi pagar uma conta para a empresa, ou ele é motorista, está para lá e para cá, né? Então, se isso acontecer em decorrência do trabalho normal, é típico, não é trajeto. Mas isso pode acontecer em trajeto, né? Mas o que eu oriento do mesmo jeito que você iria investigar para que você reconhecesse se foi ou não, é também conduzir dessa forma. Eu não vejo outra diferença. Envolver o jurídico, verificar e tudo mais e tal. Embora a gente saiba que, por exemplo, o trajeto. Vamos pensar no trajeto, né? O trajeto não vai impactar nas estatísticas nossa, não impacta, né? Inclusive tem a NBR 14280 que exclui o trajeto, então o acidente de trajeto não entra para a estatística. Além de tudo, o trajeto ele não impacta o nosso FAP. Então, desde uma decisão de 2017 do Supremo, o acidente de trajeto não entra para cálculo de FAP. Pelo menos, né? O único impacto que tem é que, se for trajeto, a pessoa goza de estabilidade durante 12 meses quando ela retornar, igual um acidente típico. Você entendeu? É a mesma coisa, né? Não pode mandar embora depois que retornar, tal. E a gente tem que investigar, ter as tratativas, tal. Mas não tem, além disso,
né, de ser um acidente e ter que abrir CAT e a pessoa ter estabilidade, além disso, não tem impacto nenhum. A orientação é aquela, né? Se não é numa grande empresa que tem um departamento jurídico, sempre tem um advogado que presta uma assessoria. Então, envolver os níveis, já envolve rápido, o RH, o jurídico, né, tudo mais, tal, para que em consenso se toma a decisão. Ó, peraí, é um acidente? Não, então abre CAT. Não é. Então, se não é, o que nós vamos ter de fundamento, caso alguém questione, né, o porquê e como, o porquê e como eu cheguei nesse entendimento de que não é. Não, é por assim, por assado e tal. Que essa decisão não seja só sua. De repente, que aconteça um caso de ter um processo. Aí isso parou na tua mão, né? Então, você não envolveu ninguém. Imagina, você vai assumir sozinho o pepino? Então, a gente tem que saber até onde a gente vai, quem a gente envolve, né? Então, você entendeu? Entendi. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Está sabendo de algum caso que aconteceu, sem falar nome nem nada? Não, é só por curiosidade. Então, beleza. Pessoal, então... Oi? Meu pai. Ó, então, beleza. Façam aquele trabalhinho bem basiquinho. Ele é super tranquilo. Pensem já em algumas coisas para a gente desenvolver aí, acho que como um plus, com uma melhoria, alguma coisa aí e tal, para depois da aula, porque se tiver que envolver outro professor, já tem que correr atrás dele já. Tá? E aí até na quinta vocês me falam aí, tá bom? Beleza, mestre. Então, beleza. Amanhã nós se fala de novo aí. Boa tarde. Ó, Mazoco e Bruno, se conversem para já fazer aquele contato, já ver com o Gustavo naquela semana do dia 3, que dia, que horário que ele vai estar livre, para vocês travarem uma agenda. Isso eu acho que isso é prioridade. Tem que travar a data lá já, tá? Não, beleza, né? Vamos se alinhar aqui. A gente passa pro senhor o mais rápido possível. Beleza. Pessoal, até amanhã. Falou. Tchau. Falou, tchau. Até amanhã, tchau.